Salve a todos, pessoal do canal, tudo bom com vocês? Que bom ter vocês aqui de novo. Estamos aí mais um dia, continuando o nosso desafio, leitura e aprendizado da Bíblia. Vem aprender junto comigo. Em aproximadamente 6 meses vamos concluir a Bíblia inteira, se Deus quiser, pela graça de Deus. E como é de costume, te peço para você se inscrever no canal, tá bom? Curtir o vídeo, compartilhar com quem você ama e tudo mais daquele protocolo básico do YouTube, não é? Então eu estou aqui com o meu caderninho, onde eu anoto os meus destaques quando eu leio, para poder conversar com vocês a respeito dos textos. Nós fazemos uma leitura baseada nesses destaques e então a gente vai aprendendo cada vez mais, tá bom? Então vamos lá! Bom, então vamos lá. Hoje, então, do capítulo 15 até o capítulo 21, 7 capítulos. Vamos começar? No capítulo 15, então, a gente tem a história contada acerca da descendência celeste de Abraão. Isso mesmo que você ouviu. Tem uma simbologia muito bonita e o primeiro destaque fala sobre ela no verso 5, quando diz assim: levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Ou seja, Deus havia antes mostrado o pó da terra, a areia das praias do mar, e agora ele leva Abraão para fora de noite e mostra as estrelas do céu. Nós temos antes, então, Deus revelando parte da aliança com Abraão acerca de sua descendência terrena, acerca das coisas da terra, da descendência da terra. Mas agora é mostrado também um lado espiritual dessa descendência, ou a descendência celeste, daqueles que são filhos de Abraão e automaticamente filhos de Deus. Então, quando a gente olha para esse texto, é bom pensar dessa maneira, de Deus fazendo sempre a ponte, a ligação, o ajuste, a comunhão entre coisa da terra e coisa do céu. Um funcionando de maneira entrosada com o outro, tá bom? Então, o próximo destaque aí no capítulo 15 é obviamente o próximo versículo, que diz: Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. É muito importante a gente relembrar uma coisa muito interessante sobre os princípios e os padrões de Deus. Desde sempre o homem é justificado pela fé, independente da velha aliança ou da nova aliança, de qual período da história esse homem ou esse ser humano está. A fé e a graça são os que salvam. E Abraão é tido como pai da fé não é à toa, porque num tempo de Antigo Testamento, num tempo ainda onde não havia nem chegado a aliança da lei, aqui a gente está falando da aliança de Deus com Ele mesmo, a aliança abraâmica, a lei ainda ia ser derramada lá para Moisés, lá no Sinai, e aqui a gente já vê obrigatoriamente e forte, como sempre deve ser, a questão do princípio da fé. Abraão creu e isso lhe foi acreditado como justiça. E é importante agora a gente lembrar lá de Gênesis 3,15, Abraão estava crendo em que? O descendente, a promessa daquele que iria exterminar de uma vez a distância abismal que o pecado trouxe e refletiu em que homem e Deus estivessem separados. Isso é uma abominação que precisa ser corrigida, isso é prioridade para Deus, por isso Jesus Cristo. Então, além de crer em sua descendência familiar, nações e tudo mais, ele sabia que de sua própria descendência o descendente ia ser revelado. Então, essa crença na promessa e na aliança que Deus tem com ele, e ao mesmo tempo que essa aliança revela também o caminho para este descendente, a fé baseada nisso é que serviu para a justificação de Abraão, mas não só de Abraão, mas todos aqueles que aguardaram pacientemente a promessa, como a gente lê em Hebreus, tá bom? Então, o próximo destaque aí
fica por conta do verso 13, e aí eu gostaria que você prestasse bastante atenção para você ver como é quando Deus fala. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Aproximadamente 400, um pouquinho mais, um pouquinho menos, a gente fica... Sempre tenham a educação e o respeito de usarem essa palavra e pensarem com essa palavra. Provavelmente, aproximadamente, isso faz bem, até para a gente ensinar. Mas o foco desse texto aqui é revelar algo que só ia acontecer depois da história de José. Israel vai parar no Egito e fica lá exatamente, ou aproximadamente, 400 anos numa terra que não é deles, e o povo de Israel então é escravizado. E isso já foi predito com base na presciência de Deus revelado a Abraão. Por quê? Porque obviamente é a sua descendência, a descendência de Abraão que vai passar por lá, tá? Então, destaque sobre esse texto. Será que a gente já tinha reparado antes que o Egito já havia sido profetizado pelo próprio Deus? Verso 14 é uma sequência. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Dito e feito. Se você conhece a história, foi exatamente isso que aconteceu. Bom, ainda no capítulo 15, verso 18. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: aos seus descendentes dei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates. Qual o destaque aí? Se você percebeu bem, Deus está falando com Abraão. Assim, aos seus descendentes, e aí vem um verbo. O verbo é o verbo dar. E olha a conjugação que ele está. Qual é o tempo verbal? Dei. Deus está falando no passado para Abraão acerca de uma coisa que ia acontecer no futuro. Vocês estão entendendo? O reino espiritual, a vontade do céu, ela exerce efetividade às vezes antes, ou sempre talvez, antes que aquele fato se concretize aqui no plano terreno. No pensamento de Deus e na intenção de Deus, aquilo já estava decretado. Abraão, eu dei. E ele conversa com Abraão no tempo verbal do céu. E Abraão crê nisso. Porque como devemos crer não tem a ver com as circunstâncias terrenas, mas com aquilo que antes foi proclamado e já concretizado no céu. Porque se Deus assim fala como oráculo, ou seja, uma palavra que é um oráculo, uma palavra que é liberada e ela é inegociável e não tem volta mais, é um decreto e é ponto final, vai acontecer. Se Deus assim diz, então basta crer. E é muito interessante notar esse padrão, justamente por causa desse verbo aí no verso 18. Bacana demais, glória a Deus. Vamos para o capítulo 16. No capítulo 16, então, a gente tem uma história complicada lá na família de Abraão, porque Sara ainda não tinha dado nenhum filho e agora Sara, né? Mas nessa época ainda Sarai, ela vai tentar dar uma ajudinha a um Deus que pensam ela e o esposo estar demorando, né? Então Sarai vai pegar sua serva Agar para se deitar com Abraão, a fim de que Agar tenha um filho e esse filho então pertença a Sara e seja o cumprimento ou o início do cumprimento da promessa. Só que não é assim que Deus faz. E isso não estava em nenhum momento nos termos de Deus. E isso vai trazer repercussões acerca dessa escolha que vão transcender milênios afora em consequências. Então, já para te adiantar, Agar vai se deitar com Abraão e ela vai ter um filho. E esse filho é chamado Ismael.
E Ismael é o primeiro protótipo de raça que vai dar corpo ou substância à formação dos povos árabes, que posteriormente vão se tornar os povos do Islã ou muçulmanos. Vocês estão entendendo? Então, vamos entender toda essa repercussão dessa história aí, tá? Então, capítulo 16, no verso 10, é o primeiro destaque. Agar vai engravidar, tá bom? Vai ter um filho chamado Ismael. E aí, Sara vai se sentir desprezada porque ela tem filho e ela não. E Sarai vai tentar pela primeira vez chutar para fora de sua casa a sua serva Agar. Ainda nesse momento, Agar vai fugir, mas o Senhor ordena que ela volte. E ela volta de novo para a casa de Abraão para ficar um bom tempo lá, tá? Mas vamos olhar no verso 10. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Repare que, pelo fato de ser filho de Abraão também, uma parte ou características da aliança e da promessa de Deus com Abraão são replicadas automaticamente, mas não a aliança inteira e não os princípios dessa aliança e não toda a motivação de fé que está ali, mas características simplesmente dessa aliança são replicadas em Ismael e sua descendência. Então no verso 10, da mesma maneira que Deus chegava para Abraão e falava: olha, como a areia do mar, das praias do mar, será a tua descendência como as estrelas do céu, você nem poderá contar. Agora é o mesmo padrão de frase: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Então a gente vai obrigatoriamente ver um oráculo de Deus novamente sendo proferido e esse povo se multiplica. E é ou não é assim? É ou não é assim? Te pergunto, tá? Bom, verso 11. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Agar estava grávida, Sarai não. Agar estava sendo desprezada e Deus se compadeceu, olhando uma situação de injustiça e também como consequência de escolhas erradas desse casal, tá? O nome, então, é dado para o filho de Agar, Ismael. Sobre esse nome, ele significa basicamente Deus ouve, tá? Mas como assim a gente vai entender exatamente essa questão, Deus ouve, tá? Vamos lá, verso 12. O que mais Deus diz acerca de Ismael e sua descendência? Ele será como jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Me diz se isso é verdade ou não até hoje. Essa é a grande questão. Existe uma hostilidade e esse quesito, essa característica da fala, ela é tão presente, e essa hostilidade talvez aquilo que mais se repercute mundialmente. Ou será que a gente não está vendo isso? Olha para a disputa da terra até hoje. Olha para a briga pela formação do Estado da Palestina. Olha para todas as guerras ao longo da história de Israel. Olha para os conflitos na faixa de Gaza. E olha para esse versículo. Olha para essa palavra hostilidade. Bom, vamos lá. Acerca de Ismael, Deus ouve. Isso basicamente é o nome. Mas vamos entender um pouco mais a questão de profundidade aí, acerca da parte espiritual e de paternidade. Verso 13 e 14. Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado. Quem? Agar. Quando Deus chegou e falou tudo isso acerca de Ismael e da descendência,
Agar nomeou o Senhor: Tu és o Deus que me vê. Ok? Tu és o Deus que me vê. Pois dissera: Teria eu visto aquele que me vê? Próximo versículo. Por isso o poço que fica entre Cádiz e Bered foi chamado Beer-Lahai-Roi. Ou seja, o Deus que me vê. Porém, fica uma pergunta. No versículo anterior, uma afirmação. Tu és o Deus que me vê. Pois dissera: Teria eu visto aquele que me vê? Tem um padrão aí sobre a descendência, sobre Ismael e sobre a descendência dele. Você vai ver mais para frente que Esaú, ele vai somar povo a essa descendência para dar mais corpo ainda à formação dos povos árabes. Mas olha, esses povos, eles têm convicção religiosa que Deus os vê. Não é o ateísmo um problema para eles. Eles não têm dificuldade em ter a certeza de que Deus os vê. No entanto, é um povo que enxerga Deus completamente diferente do cristianismo. E a resposta é: têm eles convicção de que Deus os vê. No entanto, teria eu visto aquele que me vê? Eles sabem que Deus os vê, só que eles não veem a Deus. E quando a gente não vê, a gente não conhece. E quando a gente não conhece, a gente projeta uma coisa na qual nós mesmos criamos para adorar e nos baseamos nessa visão. Só que essa visão não necessariamente será a verdade. Se eu só sei que Deus me vê, mas eu não o vejo, no fim eu não o conheci. E se eu não o conheci, eu posso fazer qualquer coisa em nome dele. Porque quem define a imagem desse Deus não é ele mesmo, porque eu não o vejo. Então eu sou obrigado a projetar uma imagem acerca do meu imaginário, ou incompleta, ou distorcida e principalmente errada acerca desse Deus, porque afinal de contas eu não o vejo. Se eu não o vejo, eu não o conheço. Então eu começo a entendê-lo errado. E me diz agora se é ou não é assim que as coisas funcionam por lá. Bom, passando esse capítulo, a gente vai para o capítulo 17. E já vai meditando aí, porque você está vendo que é muita coisa. Gênesis, gente, Gênesis. É impossível a Bíblia sem Gênesis, principalmente sem esses primeiros capítulos. Aliás, o livro todo de Gênesis é um guia para o restante inteiro da palavra. Vamos lá. Capítulo 17, verso 5. É meu primeiro destaque aí. Não será mais chamado Abraão, seu nome não mais será chamado Abrão, tá? Seu nome será chamado Abraão, porque eu constituí pai de muitas nações. Primeiro destaque desse texto, é importante a gente ver que a mudança do nome de Abraão acontece quando ele tem 99 anos de idade. E lembra, calendário judaico, tá? 12 meses de exatos, 30 dias redondos, totalizando um ano de 360 dias invariavelmente. Então, aos 99 anos, Abrão tem a mudança de nome para Abraão. Você parou para pensar por que disso? Isso tem total conexão com a aliança, com os princípios da aliança. O povo de Israel e a igreja foram chamados para ser um povo abençoado, porque a finalidade de ser abençoado é abençoar. É um povo sacerdote, reino e sacerdote de Deus, ou seja, um povo que expande, multiplica, proclama o céu sobre a terra, estabelece o céu sobre a terra. E
quando a gente fala de Abrão, que tem uma origem mais ou menos ligada ao termo Ivrim no hebraico, é como falar assim, excelso pai, mas no sentido de uma coisa voltada para o individual. É como dizer que ele é meu excelso pai. Mas quando a gente tem um nome trocado para Abraão, do hebraico Abraham, aqui a gente tem um acréscimo de letras que vai conduzir o sentido do individual para o coletivo. Isso é reino. Individual para coletivo. A ideia de Deus não é individual, a ideia de Deus é coletividade e unidade nessa coletividade. Esse nome, Abraão ou Abraham, sai então de um significado de meu pai excelso para pai de muitos. Tá entendendo? Bom, mas você sabe que o nome de Abraão, ele não mudou sozinho, né? Alguém também mudou de nome nessa história. Mas calma, vamos falar disso daqui a pouquinho. No verso 6, tem outro oráculo do Senhor revelado a Abraão. Eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações e de você procederão reis. Isso mesmo, por mais que não fosse o desejo de Deus na época do juiz, rei e profeta Samuel, que Israel transicionasse de um governo baseado na administração dos juízes para uma monarquia ou um reinado como o império, como era nos povos em volta, por mais que Deus não quisesse isso naquele momento, Deus sabia que isso ia acontecer. E desde aqui, Deus já avisou, da sua nação vão partir reis, tá? E eu creio que isso não só é por conta de Israel, mas também por causa de posições políticas extremamente importantes de judeus ao longo da história, tá bom? Bom, então, verso 7. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda vez que vocês estiverem lendo, principalmente o Antigo Testamento, e vocês olharem aliança eterna, é porque é eterna. Tem coisas que na tradução são as mesmas coisas sempre. Por exemplo, nada é nada, tudo, todo é tudo e todo. E aliança eterna é aliança eterna. Olha, por mais que estamos na nova aliança, a aliança abraâmica ainda vive dentro da nova aliança. E a aliança abraâmica nada mais é do que um apontamento para a nova aliança. Então, tudo que é aliança perpétua, aliança eterna ou coisa nesse sentido é porque é eterno, tá bom? Fica aí esse destaque. Ainda no capítulo 17, verso 10 ao 13. Próximo destaque. Essa é a minha aliança com você e com seus descendentes. Aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado, tanto os nascidos em sua casa, quanto os que forem comprados de estrangeiros e que não forem descendentes de vocês. Qual o objetivo de Deus querer só um povo exclusivo, sendo que agora a ideia é circuncidar aqueles que vão se adentrando para o meio do povo judeu, o meio do povo da descendência de Abraão ou Israel, sem que esse povo tenha necessariamente o sangue. Desde sempre, Deus já está revelando essa coisa do exclusivo para fora, coletividade, tá? Expansão e multiplicação do reino. Agora, é importante a gente entender que aquele que é hoje na nova aliança, ele não é circunciso em sua carne como nesse caso aqui. Aqui eram só homens, não havia circuncisão feminina, né? Hoje, aquilo que sela
a aliança é o Espírito Santo. Mas a circuncisão é um apontamento para a habitação do Espírito Santo lá na frente. Uma marca feita no íntimo. Você e Deus sabem. Ela depende da sondagem de Deus, uma certeza do seu Espírito e o Espírito de Deus. No entanto, assim como a circuncisão, ela deveria ser expandida por aqueles que se achegariam à descendência de Abraão ou a Israel, da mesma maneira, o Espírito Santo que habita em nós, incrustado em nossa carne, porque somos o templo do Espírito Santo, esse que comunica com o nosso espírito, ele deve ser expandido e compartilhado aos outros. E é interessante aqui também a gente notar, na época, o padrão da questão da circuncisão. Deveria ser feita no 8º dia, esse seria o ideal. O 8º dia, alguns estudos comprovam que nesse dia o menino ele tem uma cicatrização e fatores de coagulação que facilitam essa cicatrização, agindo no corpo em prol da cicatrização como em nenhum outro dia de vida. Deus que fez o ser humano conhece muito bem como funciona a máquina, por assim dizer. Então, nesse dia, é um dia que praticamente tem uma cicatrização nesse mesmo dia. O fechamento principal acontece, então menos dor, menos possibilidade de inflamação, menos possibilidade de infecção, né? E além disso, a circuncisão, até hoje, a gente conhece como a cirurgia de fimose, a remoção do prepúcio, ela é muito importante para manter a saúde do órgão genital feminino e previne várias doenças sexuais. Então, para você ver que é um ato de que só alguém que conhece perfeitamente a máquina, ou seja, alguém que fez, pode ordenar, não é? E saber o que está fazendo. Bom, verso 15. Quem mais tem o nome trocado? Disse também Deus a Abraão: de agora adiante sua mulher já não será chamada Sarai, seu nome será Sara. Bom, Abraão, do individual para o coletivo. Meu pai é Celso para pai de muitos. E Sarai? Sarai é a mesma coisa. Sarai é algo como minha princesa. Então, estou olhando para o individual. Mas o reino é para fora. É expansão, é multiplicação. Então, agora, Sara é só a questão do pronome possessivo, ela sai. E só fica o princesa, ou senhora, ou dona. Enfim. Mas no sentido de que princesa sem pronome possessivo é o quê? É uma princesa sobre um reino, tá? Então, da mesma forma que acontece com homem, acontece com mulher, marido e mulher. Muito bem. Verso 19, meu próximo destaque. Então Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será a aliança eterna para os seus futuros descendentes. Pouco tempo antes, Abraão tinha rido. E por isso esse nome, Isaque, que é o sorriso, né? É importante entender duas perspectivas aqui. Lá na frente você vai ver Sara se alegrando como quem enche a boca de riso de alegria. E por isso seu filho se chama Isaque. Mas antes dessa concepção intelectual, existe um princípio muito legal aqui de Deus de nomear a criança de Isaque. Porque Deus estava falando assim: isso aí que vocês estão rindo, que vocês não estão acreditando, que vocês julgam ser impossível, isso mesmo, esse riso vai virar realidade. Vocês vão aprender a nunca mais duvidar de mim, se é que existe alguma dúvida ainda no coração de vocês. É como um tapa de luva Deus aplica na cara do casal. É o riso, né? Vocês estão rindo, então o riso vai virar realidade. Isaque, entende? Essa é a real motivação. Bom, agora olha que coisa incrível. Verso 20. E no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido. Também o abençoarei e o farei prolífero e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será, presta atenção,
Ele será pai de 12 príncipes e dele farei um grande povo. Tá fazendo sentido? 12 príncipes, futuramente 12 tribos de Israel. Tá vendo que parte da aliança e das coisas elas são replicadas, né? E isso vai se estender por gerações e gerações e gerações. Vamos lá? Então, próximo capítulo 18. Meu primeiro destaque aí nesse capítulo fica por conta do verso 2 e 3. Lembrando que agora a história muda um pouco de foco da questão de Abraão e aliança, apesar de conter um pouco disso ainda, mas aqui a gente vai para a questão da destruição de Sodoma e de Gomorra. Pois é, então esse é o contexto. E se você sabe muito bem, antes de Sodoma e Gomorra ser destruída, Abraão é visitado. E o primeiro destaque desse capítulo 18 é sobre isso, verso 2 e verso 3. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Disse-lhe: Meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Quantos homens Abraão vê? 3. Mas quando ele se refere aos 3, ele fala no plural ou no singular? No singular. Meu senhor. Aqui nós temos uma clara referência e simbolismo acerca da própria Trindade, tá? Por alguma razão, e obviamente para revelar sua glória a principal delas, Deus se revela como 3 e como 1 constantemente em sua palavra, e isso acontece desde o primeiro livro, assim, escancaradamente, tá? Bom, e olha só que interessante, no verso 8, Abraão faz um convite então para que eles ficassem em sua casa, e aí, como todo bom israelita, Abraão vai preparar a refeição e tudo, e você se pergunta, mas eles não são anjos? Pois é. Olha o verso 8. Trouxe então coalhada, leite e novilho que havia sido preparado e o serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles em pé, debaixo da árvore. Enquanto o quê? Comiam. Muito interessante a gente ver essa questão. Aqui eu vou me desprender um pouco do contexto para falar um pouco sobre o que é espiritual e o que é carnal. A gente tem uma crença acerca do que é espiritual que ela é mais filosófica do que bíblica, por influência de uma coisa que a gente chama cristoplatonismo, né? Isso é muito mais maléfico do que benéfico. A gente imagina o céu como uma coisa distante e etérea. E quando a gente pensa espiritual, a nossa mente constrói inconscientemente uma imagem ou um raciocínio de algo fantasmagórico, sem matéria, que atravessa a parede, que é quase como um ectoplasma, alguma coisa, uma áurea. Só que a Bíblia, o pensamento judaico-cristão, ele é muito, mas muito diferente disso, tá? Mas totalmente. As coisas o tempo todo são espirituais, ao mesmo tempo que são físicas. E também você vê nisso tudo a alma. Nada que é espiritual vai se desprender de algo que seja físico. Na Bíblia, o contrário de espiritual não é físico, não é material. O contrário de espiritual é carnal. Espiritual significa algo voltado para pensamento de santidade. Então, por exemplo, você sabe que quando você for salvo e for para o céu, será que você será só um espírito fantasmagórico? Ou será que tem uma promessa na Bíblia que você vai ter um novo corpo? Por que Jesus tinha corpo depois de ressurreto? Tomé não tocou? Não viu as marcas? Jesus não comeu com eles?
E o que os anjos estão fazendo aqui? Comendo. Não há as limitações do corpo caído, como por exemplo, fome, dor, sono, cansaço. Mas há o quê? Um corpo que pode desfrutar de tudo que uma matéria física desfruta, tá? No entanto, ele não está escravizado aos desejos. Ele pode comer, mas ele não necessariamente tem que ter fome para comer. Tá entendendo? É necessário que a gente construa esse pensamento, porque daqui para frente a gente tem que tirar essa coisa etérea, fantasmagórica, áurea, para se referir a algo espiritual e pensar na questão do sentido próprio mesmo, porque isso vai ajudar a gente a entender muitas outras passagens daqui para frente, tá bom? Então vamos lá. Próximo destaque fica por conta mesmo da história que a gente lê, do verso 16 ao 33. Então, é interessante que Deus fala assim: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Que é uma amizade, né? Que é uma comunhão com Deus, que chega a ser assim, absurdo, inexplicável. O mesmo Deus que se assenta no trono e nós curvamos a fronte em temor, também continua sendo o mesmo Deus que... Será que eu vou esconder o que eu estou para fazer para Abraão? Ele é meu amigo. Vocês estão entendendo a questão? Daí para frente, Abraão é avisado que a medida das acusações de Sodoma chegaram ao limite. Importante a gente entender isso, porque só Deus sabe quando alguém, ou uma cidade, ou uma comunidade, seja lá o que for, não tem jeito mais. Só Deus sabe disso. Homem nenhum mais sabe. Só Deus. Tá bom? E se ele viu que não há mais possibilidade de arrependimento e volta, é porque não há. Tá? E assim foi com Sodoma e Gomorra. E aí a gente vai ver a história se desenrolando. Abraão começa a negociar com Deus, numa espécie de negociação / intercessão. E a gente se pergunta assim: que bicho ousado, corajoso, vai dar ruim. Deus vai pegar ele, porque ele tá demais, esse Abraão. Senhor, se tiver 50, o Senhor destrói? Não destruo por amor 50. Se tiver 45, se tiver 40, se tiver 30, se tiver 20, até que chegou até 10. E é interessante ver que chegou a 10 e Deus falou: não, se tiver 10 eu não vou destruir. Só que Sodoma e Gomorra foram destruídos? Foram, porque nem 10 tinha. Provavelmente, talvez nem Ló, né? Eu já falei isso no vídeo anterior, mas agora a gente chegou especificamente no texto, né? Então, por que Abraão intercede com tamanha ousadia? Parece até uma negociação, e Abraão não é aniquilado. Isso não é tido como falta de temor ou reverência em relação à presença de Deus. Bom, aí que tá, o chamado de Abraão, como eu já falei, Abraão é chamado para ser pai de nações, pai de multidões. E Sodoma e Gomorra, querendo ou não, é uma nação também. Abraão, então, como pai de multidões, também tem chamado de intercessor de nações. Esse é o chamado específico de Abraão. E agora o que Abraão está fazendo nessa negociação? Ele está intercedendo pelas nações. O que isso nos ensina? Que se nós estivermos em nosso chamado, nós devemos agir com ousadia na presença de Deus. Obviamente, isso tendo como pressuposto e fundação que a gente tem uma vida íntima de Deus, que a gente tem uma vida de comunhão, que a gente tem uma vida de relacionamento, que tem uma vida de paixão e amor pela presença de Deus. E assim, dentro do nosso chamado, há total liberdade para agir com ousadia em relação a Deus. E não só isso, mas é necessário que a gente entenda que é isso que Deus espera de nós, acerca daquilo ou de onde está colocada a nossa posição por Deus, tá? Ou o nosso chamado, tá bom? Bom,
A destruição é avisada, Abraão intercede e o que acontece? Vamos ver, capítulo 19. Os anjos vão lá para Sodoma para executar o juízo. E verso 3, mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Novamente o destaque aí fica por conta de você ver os anjos comendo, tá? Que isso permaneça na sua mente, começa a mudar seus raciocínios. A gente precisa disso, tá bom? Então, os anjos foram até a casa de Ló. Por quê? Por causa de Abraão. Tá bom? Bom, o que nós vamos ver agora aí? Verso 13. Próximo destaque. Porque estamos para destruir este lugar, as acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então, verso 14, Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhes disse: saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. É ridículo, né? É ridículo. Presta atenção. A cidade era tão violentamente pecaminosa, iníqua, que quando os anjos chegaram e Ló os hospedou, os homens da cidade se colocaram na rua à frente da residência de Ló, na porta da casa dele, exigindo que Ló forçasse os anjos a saírem, porque os homens queriam ter relação sexual com os anjos ou homens que estavam lá dentro. É de uma perversão quase que sem precedente, né? Lembra muito a época da destruição do dilúvio. E obviamente o que vai ser a reação de Deus? Destruir tudo, tá? Destruir tudo. Bom, olha o verso 16. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as duas filhas, e os tiraram dali à força e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Então olha só, Ló é avisado e ele vai falar para os genros, que afinal de contas a família tem que continuar, aqueles que iam se casar com as filhas dele. E os genros acham que Ló estava brincando. Esse Ló é um sem vergonha de um cara inútil que quase não presta para nada. Essa é a verdade sobre Ló. O cara não consegue ter moral para falar uma coisa séria e as pessoas darem crédito para ele de tão inútil que ele é. Os genros acham que eles estão brincando. Raramente a gente lê uma coisa absurda assim. Bom, depois nesse verso que a gente acabou de ler, a gente viu que na hora de sair da cidade, ele ainda estava indeciso. Ele estava hesitando, vou, não vou. Chegou um ponto que provavelmente o que aconteceu, os anjos pegaram todo mundo pelo braço que dava. Agora, os genros ficaram lá na brincadeira, tá? Morreram. E os anjos pegaram Ló, a família, pelo braço e saíram voando, arrastando eles pelo vento, aquela loucura, porque prestes estava a destruição. E é incrível você ver nesse verso 16 que Ló hesita. Chega a ser revoltante, cara, revoltante. O que é, meus irmãos, a ilusão, não vou falar a ilusão, mas a dormência, a anestesia de quem se acostumou, não vou falar em viver em pecado não, tá? Quem se acostumou a viver como qualquer pessoa vive, na normalidade. A normalidade, ela é uma doença perigosa e daqui a pouco você não consegue enxergar nada acerca de Deus nem dar crédito à sua palavra. Bom, foi quase a morte do tal do Ló, né? Então, verso 18 a 22, próximo destaque. Ló, porém, lhes disse: não, meu senhor,
Seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida. Não posso fugir para as montanhas, senão essa calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena, está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá, mesmo sendo tão pequena, lá estarei salvo. Está bem, respondeu ele. Também lhe atenderei esse pedido, não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso, a cidade foi chamada Zoar. Por que esse destaque? Por mais absurdo que fosse, Ló tendo hesitado, junto com as filhas e a mulher dele, e os anjos pegarem pela mão, tudo isso por causa de Abraão, tá? Intercessão de Abraão, nada de Ló não. Aí, ainda assim, a ordem dos anjos para Ló era o seguinte: eu vou tirar vocês aqui do núcleo, do negócio aqui, do ápice da destruição, e vocês fogem para as montanhas. Dá a impressão que Ló tinha dúvidas, talvez, se ele ia conseguir chegar a tempo nas montanhas ou coisa nesse sentido, mas o que acontece é que Ló pede para eles, faz mais um pedido e é atendido, né? Pela misericórdia de Deus. Ele fala, não, para as montanhas não, para uma cidade pequena. Lendo o texto com atenção, meditando e buscando ao Senhor, a gente descobre que aqui o anjo só atendeu o pedido de Ló, muito provavelmente, por conta daquilo que é revelado no verso 22. A cidade para onde Ló fugiu recebeu, por causa disso, por causa da fuga de Ló, um nome, e esse nome é Zoar. O primeiro passo para o arrependimento na vida de alguém é a consciência de seu próprio estado caído. É uma dor, uma tristeza, um choque acerca de você mesmo, de saber que você é um lixo. Quem faz isso é o Espírito Santo. É uma tristeza que a Bíblia chama em Coríntios a tristeza segundo Deus. Ela conduz ao arrependimento. Após esse momento, a conversão segue com você entendendo que não é merecedor e se arrependendo, sabendo que é um lixo, que não é nada, que é pó. Se um ser humano não passa por isso, ele não se converteu. E aqui, vendo o nome dessa cidade, Zoar, a gente entende que o anjo sabia o que estava dentro do coração de Abraão, de Ló, que algo estava mudando no coração de Ló em relação ao seu próprio caráter. E isso era obra de Deus. Por quê? Porque Zoar significa pequeno, insignificante. Muito provavelmente quem nomeou esse lugar aí foi Ló, o próprio Ló. E ele nomeou olhando para si próprio. E a partir desse ponto é que Deus começa a operar na nossa vida. Quando a gente tem justamente o primeiro passo de nos reconhecer de verdade como pequenos e insignificantes. Isso é obra do Espírito Santo sobre a nossa vida. Bom, no verso 26, a mulher de Ló vai olhar para trás e vira uma coluna de sal. A pergunta é, o que mais virou sal? E a resposta é Sodoma. Quando eu leio isso, eu vejo que a mulher de Ló não foi condenada por olhar para trás, mas ela foi condenada pela motivação em seu interior que levou ela a olhar para trás. Se a mulher de Ló virou sal como Sodoma, é porque, no fundo, ela era a própria cidade. E vocês estão entendendo o sentido que eu quero dizer. A mulher de Ló, o caráter dela era de sodomismo. A luxúria, o desejo dela, a vaidade dela, o orgulho dela era pertencer a Sodoma. Ela poderia estar saindo de Sodoma, mas Sodoma nunca tinha saído dela. Talvez uma vez entrou e ali permaneceu. E o que é o sal com sal? A Bíblia diz, Jesus falando que a gente é o sal da terra. Porque o sal, ele tem que ser jogado fora
do saleiro para fazer sentido e propósito a existência desse sal. Um sal no meio do saleiro é nada, é morte. Não nasce nem bactéria. O Mar Morto, um aglomerado de águas hoje que tem a maior taxa de salinidade, não tem nada vivo naquele lugar, porque é sal com sal. E nem é assim, tem água ainda lá, né? Mas você pode deixar um sal aberto, ele não estraga, porque não nasce micro-organismo para degradar, aquilo não tem vida. Você já viu comunidades ou igrejas, se dizem igrejas, mas são sempre os mesmos, eles não fazem nada, eles só pensam para dentro das quatro paredes, é sal no meio de sal. Isso é morte. 50 anos, 20, 30, 40, 70, 100 anos sem crescer, sem expandir reino, sem entender propósito. Às vezes pessoas com 40 anos de nome inscrito no hall de membro, quando morre vai para o inferno. Estão entendendo? Sal com sal. Sal com sal é morte. Nós fomos sal da terra. É para sair do saleiro e ir para a terra. Além de temperar, ou seja, de colocar o sabor do reino sobre a terra, de expandir o reino, uma das maiores características do sal também é dar sede. A nossa vida, se a gente é sal, o contato da nossa vida com vidas de pessoas que ainda não são filhos de Deus tem que gerar nessas pessoas sede de Deus através da nossa vida. Isso é ser sal da terra e isso aí é estar vivo de verdade, tá bom? Então, vamos lá. Verso 36 ao 38 do capítulo 19. Assim, as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. Aí você conhece a história, né? Elas acharam que tinha morrido todo mundo na terra. E aí elas pensaram, nosso pai não vai ter mais descendência, foram lá e se deitaram com ele, embriagaram o velho e se deitaram com ele. Enfim, aí a primeira, mais velha, teve um filho chamado Moabe. E a segunda, mais nova, tem um filho chamado Ben-Ami. Então Moabe, mas olha a consequência, né? Como é que é? Moabe vai dar origem aos Moabitas. Pedra no sapato de Israel. Nossa, que povo que deu trabalho. E Ben-Ami vai dar origem a quem? Os Amonitas. Outro problema gigante para Israel. Será que tem consequência ou não, né? No capítulo 20, o destaque desse capítulo é o próprio capítulo inteiro que a gente vê novamente a bendita da mentira, maldita da mentira de Abraão, novamente agora lá no reino de Gerar com Abimeleque. Abimeleque quase que toma uma lapada de Deus, Abraão mentindo de novo, ela é minha irmã. Agora fica aí o pensamento, essa Sara devia ser muito bonita, né? A mulher estava velha e o pessoal queria ela por mulher ainda. E gente, o que é isso, né? O que é isso? Se a Bíblia fala que é bonita mesmo, né? E quase que custa caro, Abraão enriquece mais um pouquinho aí nessa fase, né? Tem um poço aí muito importante que Abraão vai abrir, tá? E depois ele sela como testemunho que o poço é dele, pagando pela terra e tudo mais, com 7 ovelhas, por isso fica conhecido aquele lugar como Berseba, ou seja, poço das 7 ovelhas. E esse poço ele vai ser importante mais para frente. Vamos para o último capítulo. Bom, então agora Isaac vai ser relatada a circuncisão de Isaac e Agar, de uma vez agora junto com Ismael, é expulsa. Sim, é expulsa. E dessa vez não volta mais, e Ismael a partir de então vai constituir um grande povo, tá bom? Como Deus já havia predito e tudo mais. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, a caravana que vem para comprar José para vender lá para o Egito é de ismaelita. Então é um povo assim que vai dominar, que vai ter perícia e vai prosperar no deserto, tá bom? E naquelas regiões ali próximas. Então Agar é expulsa, acha que vai morrer, acontece todo aquele negócio e Deus permite com que a descendência de Ismael continue. E o destaque final
aí nesse capítulo. Peço que você leia ele todo, né? Para você ver como é que se desenrolou as coisas, né? Diz aí no verso 33 assim: Abraão, por sua vez, plantou uma tamargueira em Berseba, ou seja, na região do poço, tá? E ali invocou o nome do Senhor, o Deus eterno. E eu quero falar para a gente finalizar sobre a tamargueira. O que é a tamargueira? É muito importante a gente ver isso, porque não é à toa que as coisas acontecem. Obviamente, eu não estou aqui para forçar que tudo vai ser simbolismo na Bíblia, coisa nesse sentido. A gente está caminhando em maturidade para a gente se desprender disso, né? Mas o fato é que deixar passar batido coisas que claramente são também é um problema, né? E aqui a gente tem um negócio muito importante sendo contado para a gente aqui. Como será a descendência de Abraão? Vai vir Isaac, vai vir Jacó, que vai ter 12 filhos, e esses filhos vão constituir a nação de Israel, que vai crescer e prosperar no Egito, na terra de Gósen, e depois vai consolidar sua religião e sua visão primária acerca de Deus, prosperando como peregrinos no deserto, em direção à terra prometida. Prosperando no deserto, em direção à terra prometida. E o que é a tamargueira, senão um arbusto que prospera no deserto? A tamargueira, ela é um arbusto que o deserto, para ela, é um habitat favorável. Ao contrário de tudo que não dura muito tempo no deserto, a tamargueira permanece firme e prosperando. O crescimento dela é lento, é progressivo, viu? E quando ela cresce, à medida que ela vai crescendo, ela cresce na base da satisfação de sua sede. As raízes dela se estendem longe. E quando tem um aquífero por perto, é arriscado, se tiver muita tamargueira, até aquele ponto de água, aquela reserva secar, de tanta sede e afinidade por água que ela tem. Mas não é só por água, mas é também pelo sol. E ela cresce reta, ereta, como parecendo que está olhando diretamente para o sol. Ela não desvia, ela tem um objetivo sempre de crescimento, olhando direto para o sol. Ela é extremamente resistente e ela produz um fruto, além de tudo. E se você sabe do que eu estou falando, a gente está falando da tâmara. A tâmara era um dos principais frutos que era usado pelos viajantes e nos comércios locais, porque as frutas secas eram as preferências dos povos andarilhos da época, por causa da capacidade daquilo ser conservado e durar muito tempo. Além disso, quanto mais ela crescia, mais ela servia de abrigo e refrigério, alento para aqueles que estavam já há muito tempo viajando no deserto e queriam um lugar para refrescar da alta temperatura. A tamargueira proporcionava refrigério e descanso. E olhando para cima, além do descanso, ali tinha fruto. E o mais interessante, além de alimentar os povos que passavam e se refugiavam nelas, é interessante que o fruto da tamargueira era produzido a tempo e fora de tempo. Independente das condições e das circunstâncias, a tamargueira sempre tinha fruto a partir do momento que ela começa a produzir. E outra coisa incrível é que se você botasse fogo numa tamargueira, ela parecia que morria, mas rapidamente os brotos começavam e ela se desenvolvia de novo e continuava a produzir fruto. Então, o que será que a tamargueira tem para ensinar para a gente, hein? É muito incrível. Produção de fruto a tempo fora de tempo. A igreja, como sendo o refúgio para as nações, o lugar mais seguro da terra. Tem até um livro que tem esse título, né? É o que deveria ser
E aqueles que vivem igreja, vivem reino, eles são. Nós acreditamos no sonho de Deus, acreditamos no que Ele escolhe fazer e como Ele escolhe fazer. Ele não erra. Nós não somos uma instituição falida, nós somos o povo eleito. E olhando para a Tamargueira, a gente pode glorificar a Deus ainda muito mais, tá bom? Foi isso por hoje. Fiquem com Deus.